Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Estas são as palavras de uma oração, uma introdução da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, que possivelmente ele destina esse conteúdo dessa carta não apenas à igreja de Éfeso, mas à igreja universal, o corpo de Cristo, todas as igrejas daquela época e até aos dias de hoje. Quero perguntar a você, como tem sido o conteúdo das suas e das minhas orações? Nossas orações têm se resumido tão somente, muitas vezes, a questões de ordem material, a pedidos para suprir as necessidades desta terra? Aqui está uma grande dica e um objeto, um conteúdo extremamente importante para as nossas orações. Paulo diz que ele dava graças pela igreja de Éfeso e orava por aquela igreja, por dois tópicos importantes que eu quero refletir nesse tempo do nosso estudo. Ele diz no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Sabedoria é a palavra grega Sofia. Aliás, esta é uma das palavras mais enfatizadas no mundo contemporâneo. Estamos vivendo uma época dos grandes cafés filosóficos, das grandes palestras filosóficas, desde os dias de Platão, Sócrates, Aristóteles. Esses grandes filósofos antigos da filosofia antiga, passando pela patrística, pela escolástica e por toda a história da cristandade e do pensamento e da história do pensamento humano, o homem busca a sabedoria. Aliás, filosofia nada mais é do que duas palavras gregas: filia, amor, amizade, sofia, sabedoria. O que é um filósofo? Aquele que ama a sabedoria. Mas Paulo diz em Coríntios, capítulo 1, verso 30, na sua primeira carta, que Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria, sofia. E sabedoria, do ponto de vista bíblico, teológico, é olhar as coisas como Deus olha. É enxergar as situações, é enxergar as circunstâncias na perspectiva divina. É enxergar as circunstâncias e os objetos que estão ao nosso redor, alguns temas, alguns assuntos, na perspectiva de Deus. Muitas vezes, nós estamos observando as coisas pela perspectiva humana, pela perspectiva humanista, dando uma grande ênfase ao homem. E aqui reside talvez um dos grandes problemas, uma das doutrinas que tem sido ensinadas em muitas igrejas, o evangelho da autoajuda. Confiança no próprio homem, esperança no próprio homem. Mas Paulo orou por esta igreja em Efésios capítulo 1, verso 17, pedindo que Deus desse àquela igreja espírito de sabedoria. Sabedoria é algo que a igreja contemporânea precisa. Enxergar as coisas como Deus enxerga. Olhar as coisas sobre a ótica de Deus. Aliás, falando de sabedoria, Paulo também disse na primeira carta, no capítulo 2, que se os príncipes deste mundo, as potestades, soubessem o que estava por trás da cruz, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Jamais teriam trazido Cristo àquela cruz e usado Pilatos, Herodes, Anás e Caifás e as multidões para dizerem: crucificam. E foi isso que o príncipe deste mundo, o diabo, conseguiu aparentemente lograr êxito, usando na perspectiva da sabedoria terrena, diabólica, do conhecimento humano que é limitado. Mas Deus quer dar a você, quer dar à sua igreja universal, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o espírito de sabedoria. Peça a Deus sabedoria, ore para que Deus dê sabedoria a você para administrar as coisas, o casamento, a língua, os pensamentos, as palavras, os impulsos,
os apetites desenfreados do velho Adão, que em Cristo podem ser controlados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mas também Paulo diz, na mesma carta, no capítulo 1, verso 17, ele pede a Deus que Deus dê à igreja espírito de revelação. Quantas áreas da nossa alma nós chegamos diante de Deus com uma alma ferida, marcada, machucada, oprimida pelo velho Adão, oprimida pelo pecado, oprimida pela rejeição, oprimida por todas as mazelas das circunstâncias e de atrocidades que talvez na infância, na juventude, na adolescência fomos violentados, feridos e machucados. Mas em Cristo nós podemos orar e pedir a Deus espírito de revelação para que aquilo que está em oculto, para aquilo que ficou escondido, para aquilo que o meu inconsciente não consegue alcançar e compreender, o Espírito de Deus pode nos dar revelação, compreensão acerca do propósito dele para as nossas vidas. E foi a partir dessa oração que Paulo fez à igreja de Éfeso, rogando a Deus que Deus desse àquela igreja o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, a fim de que eles tivessem os seus olhos iluminados para que eles pudessem compreender a esperança do seu chamamento e qual a sua riqueza da glória da sua herança nos santos. Quero neste momento tomar as palavras do apóstolo Paulo. Aqui ele fez uma oração especial pela igreja de Éfeso, pedindo a Deus que Deus desse e concedesse aos santos, aos cristãos que estavam em Éfeso, sabedoria e revelação. São esses dois elementos que eu acredito que a igreja contemporânea precisa pedir a Deus. Pedimos muitas coisas materiais, muitas coisas voltadas para o âmbito terreno, mas precisamos pedir sabedoria e revelação. Gostaria de orar por você. Vamos juntos fazer esta oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tantas bênçãos conquistadas em Cristo que temos até aqui estudado. Mas, em função de tantas bênçãos, nós queremos agora rogar ao Senhor, curvar as nossas frontes diante da Tua presença. E, em especial, eu quero rogar por este amado irmão, amada irmã, essa pessoa que nos assiste, que nos ouve, que estuda a palavra e examina conosco nesse tempo de reflexão. Oro para que, assim como Paulo pediu aos cristãos, ao Senhor, pelos cristãos de Éfeso, eu oro por esta pessoa, a fim de que o Senhor conceda a ele, conceda a ela, espírito de sabedoria, espírito de revelação, revelando e desvendando a vontade do Senhor para a sua vida, a fim de que ele possa compreender com todos os santos qual seja o seu chamado. E ao congregar em uma igreja local, eles possam entender e compreender qual é o seu chamado, a sua função, a sua participação no corpo universal da Igreja do Senhor. E tenho a certeza que, além disso, o Senhor vai iluminar o seu coração para que aquela obra que o Senhor tem iniciado, o Senhor mesmo há de completar e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor fortaleça e sustente este coração. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus conceda-lhe sabedoria, revelação para compreender o chamamento, a vocação e a riqueza de convivermos juntos na mesma família, no mesmo corpo de Cristo e vivendo para servir o reino de Deus. Até breve nos nossos estudos, examinando as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios. Espero vê-lo em breve. Até mais. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado.